muito bem-vindos a mais um programa francamente, diretamente da Move 8 Produções, transmitidos pela Rádio Difusora Jundiaí. Também estamos no portal jj.com.br, também estamos no YouTube e no Spotify, todas as plataformas de áudio e vídeo possíveis e imagináveis. Galera, seguinte, o papo hoje é sério. Eu sei que tem muitos artistas que me acompanham por aqui, tem artistas que já estão aí na carreira há bastante tempo, de forma profissional ou de forma informal. Tem um artista que sempre recebe aquela pergunta, é artista, mas trabalha com o quê? Tem bandas que chegam aqui lançando o seu primeiro single, o seu primeiro som, e a gente acolhe a todos. E este papo é para você não só os artistas da música, mas artistas aí de um modo geral, que hoje eu estou com um advogado aqui, e a gente vai falar de direitos autorais, propriedade intelectual, entre outras cositas más. Eu peguei um post dele, do LinkedIn, que tinha o quê? A foto do disco do Clube da Esquina. E super me chamou a atenção a maneira clara e objetiva com o qual ele explicou todo o contexto da foto, porque aquelas crianças que estão ali cresceram e a imagem delas circulou aí pelo mundo, tem circulado pelo mundo. E aí eu falei, gente, eu preciso trazer ele para cá, porque quando a gente fala de direitos, parece que vai ser uma coisa tão difícil, tão num linguajar que ninguém entende. Então, o Iago Cordioli vai se virar hoje para nos explicar todo esse direito, né, que envolve a pessoa. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço, obrigado mesmo por ter vindo. Eu acho tão... eu vi que você está dando aula também, né? Mas esse processo que você tem feito no LinkedIn, das postagens, de maneira muito clara, é um serviço de utilidade pública, né? E eu sou aqui uma defensora na vida que os artistas se profissionalizem, que busquem entender desde o processo de produção até dos direitos, né? Ontem mesmo eu estava comentando que eu tenho um amigo que ele é compositor, ele é músico e tal, e desde a década de 90 ele escreve a música, põe no envelope, põe no correio e manda para ele mesmo. Porque se algum dia alguém roubar a música dele, apesar dele fazer Biblioteca Nacional, né, ter o IRSC, alguma sigla assim, ele ainda manda uma carta para ele, para garantir que o direito dele esteja assegurado caso dê algum BO, né? Enfim, começamos por onde falar de direitos autorais? Vamos começar pelos direitos autorais, são muitos, né? Isso. É bacana você ter comentado essa questão, porque eu nunca tinha pensado nessa forma de garantir aí um registro. A lei de direitos autorais garante que a obra já é protegida no momento em que o autor exterioriza uma ideia dele, né? Não são protegidas as ideias, né? Então você tem que materializar essa ideia, concretizar aqui para o mundo real, trazer uma ideia para o mundo real, e a partir disso a sua ideia fica protegida, ao contrário da propriedade industrial, as patentes, Sim. as marcas, os registros e os desenhos industriais que precisam de registro. Então, mas, como você disse, né, precisa-se de uma forma de registrar, né, de uma forma clara e precisa, que o autor é efetivamente o criador dessa obra. O direito ele tem mudado muito, né? Ele tem antigamente uma mudança no direito. A gente teve legislação que caiu em desuso, mas ela só foi retirada ali, né, do Código Civil ou Penal, ou enfim, recentemente, né? Tivemos uma decisão agora sobre defesa da honra, inclusive, né? Mas o direito ele tem se atualizado com uma rapidez até que razoável, né, nessas relações, porque a questão da internet é muito nova na nossa vida, né? É curioso, porque quando a Lei de Direitos Autorais foi promulgada, lá em 1998, a internet já existia. Sim. E teve-se ali uma oportunidade de se regulamentar os direitos autorais na internet, mas não se concretizou. Mas você acreditava na internet? Você é novinho, né? Sou. 98 você estava nascendo. Tá. Droga. Eu falo, não, nasci em 94. Não, eu estava nascendo em 98. Porque a internet... Eu lembro uma vez um amigo falou assim, vamos colocar os vídeos na internet, lá em 2005. Eu imagina, a internet não vai dar em nada. A internet não vai acontecer, gente. Pra que investir nisso, né? Me sinto muito Homer Simpsons, assim, nos seus fracassos, né? Mas, assim, não dava pra imaginar
o uso que se daria para a internet, mesmo porque era uma coisa, não era acessível para todo mundo. A gente nem imaginava um smartphone, Sim. né? É. Então, assim, imagina, 10 anos atrás a gente mandava SMS ainda. Sim. Mas eu acredito que de fato não se viu o potencial da internet na época e nós vemos hoje a mudança de mentalidade dos nossos legisladores que hoje já estão mais se preocupando em dar uma maior celeridade às discussões e regulamentação de novas tecnologias como a IA. Então, já se está em discussão a respeito do uso de inteligência artificial, especialmente, né, no direito autoral, na propriedade industrial, que infelizmente ameaça muitos trabalhos, né? Ameaça muitos trabalhos criativos, muitas obras, os artistas ficam se sentindo ameaçados. Inclusive por isso os artistas americanos estão em greve, roteiristas e atores americanos estão em greve por fazerem, né, as suas reclamações a respeito do uso de suas imagens, de suas interpretações alterados com inteligência artificial. Se a gente pensar na história da evolução, da revolução industrial, automação da indústria, nós passamos por isso também, efetivamente na indústria, né? Quantos empregos foram, vagas foram fechadas por conta da automatização, a princípio dentro da indústria, né? E aí sempre não vai acontecer comigo, sempre não vai acontecer comigo, uma hora chega um momento que você fala, ops, tá chegando muito perto, né? Quando se imaginou, quando Turing poderia imaginar, ele poderia talvez, né? Que uma máquina pudesse substituir o que a gente tem de diferencial na nossa natureza, que é o poder da criação, o poder da criatividade, né? E hoje a gente está vendo isso acontecer. E a gente começa a recriar coisas, né? A gente vai chegar ali na Elis Regina, que eu vou colocar você hoje nas fogueiras, que eu quero saber, para além do direito, também quero saber a sua opinião sobre essas pautas, né? Aí o direito autoral, lá em 98, protege bens, as obras fonográficas, o fonograma, né? Tem a questão do ECAD também, que daí começa a regulamentar órgãos que podem... O ECAD é uma instituição privada. Sim. Né? Que tem força de Estado. Sim. E aí tem as associações de direitos autorais, enfim. Para o artista, para ele proteger sua obra... É importante que ele faça o registro, né? Sim. Porque também as associações não tem bola de cristal, né? Sim. E há uma discussão muito grande, às vezes, sobre plágio. Essa música foi copiada daquela. Tudo isso, a gente tem um arcabouço de discussões ainda dentro da arte, né? Como lida com isso no direito? Você já pegou casos, assim, de direitos autorais, por exemplo, essa música é minha, eu toquei no bar para ele ouvir, e ele, porque, né, tem de tudo. E ele roubou minha música. Casos assim, não peguei, mas a gente tem se deparado cada vez mais com situações dos chamados samples, que é você pegar um trecho da música e colocar em outro, remixado de uma outra forma e tal. E eu gosto muito da frase do Chacrinha que falava, né, na TV nada se cria, tudo se copia. Hoje em dia, isso se aplica para toda a forma de arte, né? Não existe... É muito raro algo... ser inovador, exatamente. diferente, sem te remeter a alguma referência, seja estética, sonora. Isso, né? totalmente original. Então, sim, cada vez mais há casos, principalmente com o avanço de músicas pop ou funk, que se utilizam desse recurso de sample. E nós temos visto casos recentemente com a MC Melody, que pegou o sucesso, né, embarcou no sucesso da Barbie, fez a Barbie de chapéu e teve a música retirada. Tá dando ruim. Teve a música retirada das plataformas. Eu entendi que foi uma jogada de marketing, porque agora ela já lançou uma outra versão, que é diferente. Então, ela retirou o trecho que era sampleado ou plagiado do Aqua, o conjunto lá original, da Barbie Girl, e agora está com um outro formato. Então, o que eu imagino? Ela lançou aquela primeira versão para dar ibope, que ia dar ruim. E mesmo assim continuou, porque eu já acho que é o terceiro caso dela que ela faz isso, né? De plágio. Teve o Love Love do Chris Brown. E teve a da Anitta. Eu achei que aquele era do Naldo. Eu achei que era do Naldo. É com a MC Melody. É com a Melody, né? E teve a música da Anitta. Todas elas foram retiradas das plataformas. Nossa.
E aí, a gente vem para um lugar também que tem muitas gravações de rap que sampleava música norte-americana e era muito mais difícil de você conseguir uma autorização, ainda mais para o rap, que tem um lugar periférico, tudo, e não podem subir nas plataformas. Sim. Tava falando aqui do rap, né? Que muitas músicas que foram gravadas na década de 80 não subiram por conta de direitos autorais e tal. Aí a gente também tem um prejuízo um pouco histórico, assim, de produção musical que era feito, né? Na década de 80, e muitas gravadoras também não existem mais no Brasil, e as gravadoras se fundiram, e aí fica com os direitos do fonograma, e nem o artista tem direito ao próprio fonograma, que isso era no mercado da indústria fonográfica em 80, 90, né? Ao mesmo tempo, temos um momento agora com o TikTok, por exemplo, que se uma música viraliza, é ponto comercial para o artista. Sim. Na verdade, agora o que eu tenho visto com uma certa tristeza que a indústria musical perdeu essa questão de criatividade mesmo, e o que se tem feito são músicas para o TikTok. Então, a criação se voltou mais ainda, né, do que antes, para uma forma comercializável. Os artistas já pensam em fazer uma música, uma melodia, uma letra que dê para encaixar em alguma dancinha. E nos 15 segundos, 30 segundos. Isso, um refrãozinho que fique, né, que marque. E aí eu acho que isso sim prejudica, eu pessoalmente acho que prejudica um pouco a qualidade musical. Mas, pensando na questão dos direitos autorais também, é até importante para dar visibilidade para artistas que estão começando, que anteriormente ficavam, como você mencionou, reféns dessas gravadoras, né? Hoje em dia é muito mais fácil você produzir uma música, lançar uma música, a música, e até ganhar com isso, né? Ficar famoso e ganhar com isso. Que é o objetivo, né? Isso. De chegar em cada vez mais pessoas. Sim. A indústria fonográfica, ela sempre fazia esse intermédio do artista com os direitos, tinha ali a divisão, e agora a gente tem o Spotify. Antes, os direitos vinham ali de uma música na novela, de uma música num comercial, a exploração de música em show também, né? Então, o que é obra, o que é fonograma, isso tem uma diferença, né? E como que funciona os direitos conexos para os artistas hoje, né? Porque quem toca, executa a música também na gravação teria um direito, sim, a uma remuneração, mas é um pouco complicado como é feito esse cálculo. Porque nos Estados Unidos isso funciona, Sim. né? Essa questão dos músicos que estão acompanhando e estão ali cocriando. Sim. Nos Estados Unidos esse direito é garantido. No Brasil ele é mais sombrio, né? Teoricamente teria, né? Por lei teriam todos os participantes, né? Todos os artistas, intérpretes ou executantes de uma obra musical ou fonográfica teriam que ter a sua participação na remuneração pelo uso público das suas obras. Mas o que acontece é que geralmente só os músicos principais acabam recebendo aí pelo uso das obras, né? Então, pela sua participação naquela obra, pela sua interpretação e execução, e especialmente o autor da música, o letrista ou o autor da melodia mesmo. Então é aquela pessoa lá que está lá indicado como compositor. Esse sim é o que acaba ganhando mais e é o titular do ECAD. Sim. E aí mesmo que essa obra seja regravada, ela tem um número que é como uma certidão de nascimento, um RG. Sim. E depois, se esse fonograma, se essa obra for regravada, ela ganha um outro número de fonograma? Se eu faço uma interpretação, por exemplo, eu peguei uma música, sei lá, do Chico Buarque, cantei, regravei, consegui todas as licenças e tal. Ela ganha um outro... Ganha porque aí... outro número. Isso. Assim, o Chico continua recebendo, Sim. que ele é detentor dos direitos autorais da música... Sim. Mas eu tenho o meu quinhão do fonograma de execução? Sim, como artista-intérprete, né? Como o artista intérprete ou executante que estará participando nessa regravação. Ele não é o autor da obra. Então tem essa diferença entre o criador da obra, que é o compositor da melodia e da letra, e tem o artista intérprete ou executante que recebe pela sua interpretação e execução. Mas para gravar você tem que pedir autorização. Com certeza. Senão vai acontecer que nem Melody. Isso. Que, né, recebeu strike, né? Isso. E aí, a gente tem essa revolução toda com a internet, né? YouTube,
Agora, Spotify, Deezer, todas as plataformas de áudio, né? Que são mais organizadas no sentido de funcionarem como funcionavam as gravadoras, de serem, né, uma empresa. Ok, o YouTube também é, mas o YouTube qualquer um pode subir música. Sim. Né? No Spotify você já tem uma outra questão ali para o artista subir sua própria música, né? Aham. Já tem uma outra regulamentação ali. E aí tem redes sociais, que basicamente todo criador de conteúdo não é necessariamente o autor da obra. Às vezes eu coloco um vídeo e aí coloco uma música que já é de um autor. Como tem funcionado? Porque eu lembro que um tempo atrás teve uma discussão dos autores, dos compositores, das gravadoras com as plataformas, que também ganham dinheiro em cima da execução de obras fonográficas dos artistas, né? Como que tá essa relação? Há um repasse, não há um repasse? Tá a terra Engraçado. de ninguém? Que tá acontecendo? Tá no meio termo entre a terra de ninguém e essa obrigação, porque existe uma luta hoje para inserir as plataformas de streaming, Netflix, Spotify e as redes sociais e a sua responsabilização no repasse do uso das obras para os autores e artistas. Uhum. E essa inserção dessa obrigação, desse dever, no PL das fake news. Então, como o projeto de lei das fake news, 2630, se eu não me engano, já vai tratar da responsabilidade das plataformas a respeito de conteúdos que possam gerar danos a terceiros, né, que contenham conteúdos aí falsos, e então já tem Já esse... vai responsabilizar, Isso. então já vai abraçar tudo. É isso que está se tentando hoje, os artistas estão lutando para inserir também essa obrigação dos streamings a remunerar os artistas pelo uso das obras. Uhum. Porque no audiovisual, quando você vai cadastrar uma obra audiovisual com uma música que você vai inserir no seu filme, tem lá essa parte que você insere a música. Na Ancine, obrigatoriamente, ali a relação fica muito clara, Uhum. né? De quem é a obra, o fonograma, enfim, isso já sai quando sai o certificado da Ancine para o filme, já para a obra audiovisual já tem. Agora, para TikTok, para Instagram, que vive dessa criação de conteúdo e não remunera os autores ou as associações, as entidades, né? O TikTok não recolhe ECAD. Recolhe? Não sei se Deveria. recolhe, mas deveria, né? Imagina 1 milhão de views num videozinho de uma menina dançando uma música que de repente podia fazer diferença na vida do autor, do Sim. compositor, dos músicos. Mas sim, eu creio que sim, porque toda execução pública de obras musicais, né, ou audiovisuais passa aí por uma fiscalização firme do ECAD, né? O ECAD é muito firme nessa fiscalização. Então, creio que sim, TikTok recolhe, até porque hoje existe, né, a identificação da música lá embaixo. TikTok, Instagram, YouTube. Hoje tem ali, o Instagram também tem, né? Essa música de fulano. Isso, tal. então creio que sim, eles devem ter esse controle de quantas vezes essa música foi utilizada. E também tem autores que não autorizam a sua... Liberar a obra. Não autoriza a liberar a obra nas redes sociais, e aí eles não podem utilizar. Então, creio que eles estão utilizando somente as obras que foram autorizadas, e aí fazem esse repasse para o ECAD, no caso. Porque quando tocava em rádio, quando toca em rádio, né, tem uma fiscalização ali, Sim. As rádios recolhem e tal. Já existe uma inteligência que sabe as músicas que estão tocando. Cada vez menos é por amostragem, né? Sim. Cada vez mais a gente tem esses dados reais aí. E aí a música toca 3 minutos na rádio, só que no TikTok é 15 segundos. Sim. Mas mesmo assim... Assim, deveria ser proporcional? Isso não. Existe Tipo, custa R$5 tocar minha música 1 milhão de vezes, sei lá. Não existe essa proporcionalidade. Se você utilizou, você deve pagar o uso dessa obra. Mas existe um instituto, principalmente na legislação americana, chamado de Fair Use, que é você utilizar para fins particulares e não econômicos. Então, se, por exemplo, você posta um vídeo na sua rede social e você montou esse vídeo, colocou uma música e tal, você não é obrigado a pagar, porque isso é considerado uso justo, né? O fair use. A legislação brasileira também abrange
Entende esse modelo de uso de... essa não aplicação da lei, né? Tá. Exceções à lei de direito autoral, quando se fala em uso particular, não econômico, que não gera lucro para a pessoa, porque quem detém o direito de exclusividade na percepção de lucros, né, de obras autorais é o seu autor. Então, é para isso que o direito de autor serve, para garantir a exclusividade patrimonial e moral de um autor de uma obra. Então, mesmo se forem 15 segundos, 5 segundos e Tá tal, garantido. está garantido qualquer obra que seja considerada inovação, né? Então, se aqueles 5 segundos você ouve e identifica que é um determinado artista, então quer dizer que é devida à remuneração. Isso. Remuneração. E agora, com o advento das inteligências artificiais aí, que todos têm ChatGPT, tem vários sites, né? Um que cria imagem, outro que cria texto, outro que cria áudio. Hoje tem ferramentas disponíveis para qualquer pessoa que tem acesso à internet criar uma obra. Sim. Criar um poema, aí criar uma música. E como se estabelece agora essas relações dos direitos autorais com relação à inteligência artificial? Por exemplo, eu vou lá no ChatGPT, escrevo um poema. Aí publico esse poema num negócio de literatura. Ou faço uma imagem, uma foto. Teve um rapaz que ganhou um prêmio, né? Era tudo foto de inteligência artificial. De quem que o direito autoral daquilo continua sendo da pessoa? Ou a gente vai ter uma discussão ainda, se prevê uma discussão sobre... Sim, nós já estamos discutindo o papel da responsabilidade de autoria de inteligências artificiais já há um tempo. E o que eu posso dizer é que a inteligência artificial generativa, ela não é criativa, ela não tem algo ali que possa ser considerado inovador. O direito autoral ele é caracterizado como algo que protege o espírito humano, as criações do espírito humano, a exteriorização do espírito humano. A inteligência artificial, ela meramente imita. Então, ela vem aí de um aprendizado de máquina. Então, ali você insere diversas fontes, algoritmos, cópias, né? Umas obras que vão ser copiadas. E, eventualmente, eu creio que nós vamos chegar a um entendimento de que se aquela obra não é advinda de uma criação humana, então, por exemplo, eu determino uma inteligência artificial generativa que cria uma obra nos mínimos detalhes que eu estou pensando. Então, ali eu dou diversos detalhes que eu quero que ela crie essa obra. Vai fazendo uns inputs ali. Isso. Se eu der, sei lá, 2 ou 3 palavras e ela vai criar uma imagem, eu creio aí que não há nenhuma originalidade. Então, eu não posso ser considerado autor. Mas, se eu chego para a inteligência artificial e digo que, olha, eu quero uma obra de um homem barbudo que esteja vestindo determinado tipo de traje e eu quero o céu dessa cor verde e tal, então vou dando os mínimos detalhes. E a IA só executa essa obra. É a mesma questão que se aplica para, por exemplo, ghostwriters ou artistas que só executam a obra mesmo, né? Não são chamados de executantes, porque aí é uma outra terminologia, mas é obra por encomenda. Então, eu chego para um artista e falo, eu quero a obra assim, assim, assim. O artista não é considerado autor, ele é somente o fazedor da obra. O autor, então, seria eu que criei, encomendei uma coisa, determinando como seria, que cor seria, que modelo seria. Isso. Então, o outro é só o executor mesmo de uma obra que eu criei. Então, por enquanto, o que a gente consegue enxergar é que as inteligências artificiais ainda funcionam como uma mera ferramenta. Isso. Eu creio que seja essa equiparação que nós podemos fazer, por enquanto. Por enquanto. Que elas não têm uma personalidade de direito sobre
Ainda não. Ah, é. Ainda bem. Ainda bem Gente, que não. eu já falei, a hora que chegar os cachorrinhos aqui de robô, eu vou dar bica, que eu tenho medo daqueles bichinhos. Você tem medo Tenho desse... medo. Tenho medo O do que que. te aflige nessa questão? A gente vai falar aqui da proteção de dados pessoais, então chegaremos lá. Mas o bagulho tá indo longe demais. Tá. Eu tenho muito medo. Eu sou fã de ficção científica. Então eu sei. Asimov da vida, Isso. assim. E eu sei aonde nós podemos chegar. Então eu fico com medo porque prevalece sempre ali do mais adaptado. Sim, sim. E um dia eu creio que a inteligência artificial vai suplantar a nossa humanidade. Até pela rapidez de combinações algorítmicas e, né, Sim. que vai fazer para chegar numa resposta. Sim. Imagina uma inteligência artificial que vai resolver todas as petições. Já tem? Também me preocupa muito. Porque, Já tem. gente, ó, vocês estão pensando que é só na indústria, negar a mãozinha que vai pegar pecinha? Não, faz obra de arte. Assim, consegue pelo menos reproduzir e chegará num texto jornalístico, que já teve, né? Teve um texto, uma coluna em algum jornal que fizeram esse teste, né? Foi uma inteligência artificial que escreveu um artigo científico, uma coluna num jornal. E aí a gente consegue saber quando a inteligência é inteligência artificial ou não. A gente está perdendo esse limite. É o teste de Turing, né? É o teste de Turing. Sim. A minha profissão, os profissionais de direito, advogados, promotores, juízes, está ameaçada, sim. E já existem alguns tribunais utilizando. Imagina para a celeridade do direito, pegar todas as jurisprudências, aí você faz um cálculo, porque é um cálculo. É um cálculo. Você junta as informações, faz um cálculo, você imprime uma sentença. É um perigo. É um perigo real e muito próximo da realidade. Não, e fora as questões, né, de proteção de dados, né? Quais coisas a gente não aceita? Ok, aceito. Sim. Ok, aceito. Ok, não tá lendo nada, ninguém lê, vocês não mintam pra mim que ninguém tá lendo o que tá escrito, porque as letrinhas vêm sempre assim, você tá com pressa pra fazer o quê? Entrar numa internet gratuita dentro de um shopping do aeroporto, você tá com pressa de fazer uma compra que você vai logar com o seu Facebook, que tem o quê? Você, sua família, suas fotos na praia, segurando a canga na frente do coqueiro, vai ter festa de aniversário, aquelas fotos suas com 15 anos feia da Cybershot, vai estar tudo lá. E aí, as empresas, porque são empresas, Sim. estão tendo acesso a tudo e conseguem até saber o que você gosta antes mesmo de você gostar Antes do mesmo negócio. de você, sim. Temos a mãe de nada da internet, prevendo o futuro das pessoas. Já pensou? O pai galo da internet, o Walter Mercado Walter Mercado, é o Ligue Já. Ligue Já. Pois é. Acesse já. Acesse já agora. No chat ali, ó. Eu costumo dizer, eu faço alguns treinamentos de capacitação e de conscientização para colaboradores e profissionais. Costumo dizer que essa facilidade da internet de coletar os seus dados e de dar um maior detalhamento no seu perfil, né? Construir um perfil seu, é muito cômodo, porque Super. você já chega na loja online e vê o produto que você quer, né? Produtos que você gosta, que você pode gostar, em vez de passar horas e horas olhando o que você poderia comprar e etc. Mas, ao mesmo tempo, é esse risco que você falou, né? As empresas têm muita informação sobre a gente e, com isso, a nossa privacidade está totalmente vulnerável. Sim, a gente vai aceitando isso em troca desse conforto, dessa facilidade, dessa comodidade. E aí, o que mais a gente vai aceitar, né? Por exemplo, quero entrar na questão do vídeo da Elis Regina, que é uma obra publicitária lindíssima. É lindo, enquanto obra publicitária, né? Comoveu um monte de gente, uma possibilidade da mãe e da filha estarem juntas numa peça ali e tal. Até que ponto o ser humano vai começar... Porque, assim, uma coisa que a gente não sabe lidar é com a nossa finitude, né? Então, assim, até hoje temos estátuas, o Facebook com as fotos da pessoa vira um memorial e ninguém apaga aquilo porque a pessoa tem que continuar existindo, que é o que o ser humano busca, desde o primeiro ser humano que nasceu do ovo, do dinossauro, do pozinho, do barro, do alienígena, não sabemos. Mas é a busca dessa eternidade e a internet dá uma sensaçãozinha, né? A rede nos dá uma sensação que poderemos permanecer para sempre, né? E aí você começa a ressuscitar umas pessoinhas, pelo menos assim, a gente viu a questão da Elisa, antigamente tinha um show da Whitney Houston que cantava com a Christina Aguilera,
mas era um holograma, não era tão parecido, me emocionava por conta do show, daí teve o Elvis Experience, Isso. né? Tá, a gente vai aceitando. E que momento a gente vai dar eu aceito para manter os nossos, que a gente considera, os nossos familiares que já foram por perto, né? Esse acho que é meu maior medo, assim, da gente começar a criar afeição por uma inteligência artificial, ou por uma, né, por uma imagem que está posta ali, né? De repente, sei lá, Maria Rita ficar olhando aquele comercial e de repente querer que tenha mais vídeos dela com a mãe conversando, trocando uma ideia. É muito Black Mirror isso aí, né? Tem um episódio de Black Mirror exatamente sobre isso e que já está virando realidade também. Eu me recusei um pouco a assistir Black Mirror, porque eu sou uma pessoa que quer manter uma certa inocência quando as inovações chegarem. Eu tô mais Mad Max ali, sabe? Calma, mundo, tá tudo bem. Vamos andar de carro a vapor e tudo certo, né? Mas a gente vai acabar aceitando, né? Sim. Até para um conforto emocional, para, né, falsear essa infinitude que a gente busca. Tem um assunto que eu acho que nós, como sociedade, precisamos começar a debater, que é a herança digital. Que quando... hoje em dia, né, a gente conversa com os nossos pais, filhos, parentes, etc. E pergunta, o que você quer que se faça com seus bens ou com você mesmo depois que morrer? Porque isso já está dentro do escopo esperado. Do esperado, escopo social ali, né? Então... por exemplo, a minha mãe disse que quer ser cremada. Quando ela morrer, quando ela falecer, espero que daqui a muitos anos, né? Vou respeitar a vontade dela. Dessa mesma forma, eu acho que nós temos que passar a pensar a respeito da herança digital, que é conversar a respeito. Olha, o que você quer que eu faça com as suas redes, com suas fotos depois que você morrer? Você quer que eu apague tudo? Você quer que... E também selecionar os nossos sucessores digitais. O Facebook mesmo tem essa opção. Cada vez chegar um convitinho pra mim ali, eu falo, ai meu Deus, eu vou virar uma coveira digital. Porque meus amigos ficam mandando eu pra controlar. Eu falo, gente, eu vou fazer meme com vocês. Já pensou? Pode ser uma profissão. Uma coveira digital. Coveira digital. Vou fazer uma sommelier ali só pra ver quem vai ficar em tal canto da internet ali, florzinha. Olha as profissões do futuro, muito bacana. Vai voltar tudo no começo, só que tudo digital. Só que tudo digital. É uma possibilidade. Eu gostaria, na verdade, tem um outro episódio de Black Mirror em que eles transferem a consciência para uma determinada época que você quiser. Então tem lá os anos 80, os anos 90 e tal. Eu gosto muito dos anos 80, das músicas, dos filmes. Eu gostaria se tivesse essa possibilidade. Eu estava lá. E assim, talvez eu recomendo, não sei. Eu tenho um saudosismo, assim... afetivo. Boa. A época é muito boa. Boa. Acho que é o ápice da nossa criação de criatividade. Mas ao mesmo tempo eu me pergunto, né, se vai ser eu mesmo. Sim. Mas eu penso que não, que vai ser só uma cópia de mim. Eu não estarei lá, então. Porque tem o desenho Futurama que fica só as cabeças assim, com consciência. E eu fico pensando justamente nisso. Vai chegar um momento que a gente vai conseguir fazer um download de uma consciência de uma pessoa. E não vai virar uma cabeça flutuante num corpo de um macaco. Mas talvez a gente vire uma pessoa dentro de um computador. E aí com a inteligência artificial, cada vez mais. Porque se você pensar nas eleições de 2016, por exemplo, 2018, os memes que se faziam nos aplicativos com dancinha, deepfake, que obviamente você reconhecia ali imediatamente nas ferramentas disponíveis para a população. Não estou falando das grandes corporações. E hoje... você tem um Obama fazendo um discurso que você não consegue distinguir. Talvez nem ele. Ele vai falar, acho que eu falei isso mesmo, talvez não. Com os ânimos exaltados como estão hoje, né? Tanto os dois lados da política, que infelizmente se polarizou, né? Isso é um perigo real, porque principalmente a população mais idosa, que recebe no Zap e simplesmente encaminha, não tem esse discernimento para saber o que é real ou não, ou mesmo de procurar saber se é real ou não. Então, mas não fala só os velhos, não. Os novos também tá com um probleminha ali de... acho que a gente não também... a internet chegou, a gente não foi ensinado a usar a internet. Trocando pneu com o carro andando. A gente tá aprendendo e lidando com as questões de internet, de privacidade, de vazamento de nude, agora. É história recente da nossa vida, né?
Na minha época não tinha essa coisa de mandar nude, não, gente. Você pensa o quê? Tudo era foto. Tinha que revelar na Kodak, aí ninguém fazia nude pra não ter que ir lá na máquina que ficava na vitrine passando. Pensou? Ter seu nude exposto pra todo mundo era mais seguro aquela época. Era muito mais seguro. Era mais seguro. Era muito mais seguro. Queimava o filme, abria a câmera, não tinha mais foto. Acabou, né? Acabou. Eu peguei um pouco dessa época ainda, tá? Pegou? Peguei. Ah, mentira! Peguei. Você já nasceu Cybershot? Eu não, A sua mãe fez download de você, foi um parto. eu peguei ali a transição. Eu acho que eu nasci no melhor dos dois mundos. É, pegou ainda aquele resquício com gostinho de anos 90, 80. Isso. Então eu ainda revelava foto, ainda era Era melhor. uma aventura, era uma aventura. A molecada tinha que ter noção do que era você ter um filme de 12 poses e não podia errar. Tinha que sair as melhores fotos ali nos 12. Imagina hoje a galera que tira, sei lá, 20 fotos pra escolher uma que vai postar. Selfie, né? Selfie. Imagina. Ia ser uma loucura. Nossa, um grande delírio. O Neil Armstrong foi pra Lua, tirou 5 fotos. Hoje em dia você vai tirar uma foto com o Instagram, tem lá 50. 50. Os caras do submarino não tiraram foto, será? Não sobrou? Não deve ter sobrado nada. Não sobrou nada, Não né? deve ter sobrado nada. Pensou daqui a um tempo, acham uma maquininha assim, flutuando, subindo. Ah, mas com certeza levaram. Tiraram selfie aqui no fundo do mar que eu Sim, tirei. contratado com o Bob Esponja. Com o Bob Esponja. Nossa, meu sonho. Conheci o Bob Esponja. E aí essa questão de internet e dos direitos e da imagem, que é a história recente agora no digital, quando você fez a postagem do Clube da Esquina, que é um disco da década de 70, e hoje estão reivindicando os direitos da imagem, como não prescreve isso nunca? A prescrição acontece assim, a partir do momento em que a vítima, por assim dizer, né, a pessoa que tem o direito, toma o conhecimento a respeito do dano. Então, eles nunca souberam, né? Eram 2 crianças do interior do Rio de Janeiro. Você se vê logo na capa que são crianças da roça mesmo, né? Sim. Então, simples, né? e eles disseram que só ficaram sabendo muitos e muitos anos depois que eram eles. Um chegou a desconfiar, entrou numa loja de discos, olhou e falou, mas será que esse sou eu? E o outro nunca ficou sabendo, só ficou sabendo a partir da reportagem do Estado de Minas, que eles foram procurar em razão, acho que dos 30 ou 40 anos do disco, dos 40 de anos. Aí sim que eles foram atrás dos seus direitos e, nesse caso, não prescreveu, né? Porque a prescrição é o tempo em que se encerra a pretensão para você entrar em juízo. Essa é a definição. Então, é o princípio de que o direito não atende os que dormem. Então, se você demorar muito para entrar com uma ação a partir do momento que você soube que foi lesado, aí sim prescreve, mas nesse caso não. E aqui a gente tem um autor da foto, Sim. o tal do Cafi, que morreu em 2019. É. A minha pergunta é, quem paga a conta? Porque nós temos ali, sei lá, o Borges, Milton, tem a galera, os cantores, nós temos a EMI, nós temos o fotógrafo, quem explorou comercialmente foi a gravadora. Foi. Com quem que eu brigo? Com quem que eu brigo? No caso, direitos patrimoniais de autor são... como é que é a palavra? Mas eles podem ser cedidos. Esqueci o termo. Eles podem ser cedidos. Direitos morais, que é, por exemplo, o direito de paternidade, de você reivindicar o seu nome como sendo de autor, o direito de integridade, de manter a sua obra da forma como você imaginou, né? Respeitando a sua honra, a sua dignidade. Esses direitos são irrenunciáveis, irrevogáveis e intransmissíveis. Já os direitos patrimoniais, eles podem ser transmitidos, cedidos aí. Então, muito provavelmente esse Cafi aí, ele cedeu, né, fez um contrato de licenciamento, transmissão de direitos autorais. Ele recebeu da EMI, ou da gravadora, enfim. Isso. Para usarem, compraram a foto dele. Compraram a foto dele, foi isso. Pronto. E aí se deve brigar com a gravadora, né? A editora, na verdade, que se chama, né, legalmente, a editora da obra. Mas a gravadora não estaria de boa fé nessa relação? Então. Não que eu acredite que gravadoras estivessem de boa fé, gente. Olha, longe de mim. Porém, assim, também eles não pediram, você tem os direitos. Exato, né? Não se atentaram para essa questão aí de conformidade, né? Mas na época tinha já alguma legislação que protegia?
Já devia ter, né? Tinha. Direitos autorais já tinha. Tinha a lei de 1978 e antes mesmo já tinha uma outra lei de direitos autorais. A nossa lei atual revogou a de 1978. Que a última nossa é de 98. Isso. A legislação mais atual que a gente tem. Isso. Tá velho, então eu falei que o direito tá se atualizando, mas não tá não. Sim. Não tá nada. Eu retiro tudo que eu disse no começo desse programa. Retiro tudo que eu disse. E o álbum é de 73, se eu não me engano? 73, acho. 72. 2? Lançado em 72. Foi antes da... E o clique é de 71. Foi antes da lei de direitos autorais. Mas já existia, mas aqui é o sim. direito de... Não é direitos autorais. O que a gente está discutindo aqui? Direito de uso de imagem. Isso e direitos autorais, né? O direito de imagem cabe aos meninos da foto. E o direito autoral cabe ao fotógrafo e agora às gravadoras. Em relação à foto. A exploração comercial da foto. Eles estão pedindo 500 mil, né? Colocaram os artistas também, eles são polo passivo aí nessa... Depende se eles são produtores, eu creio que eles figuravam como produtores do álbum. Porque uma coisa é uma gravadora que vai, sei lá, vai lançar uma cantora pop e aí escolhe foto, escolhe tudo. Isso. E a cantora e a gravadora vai lá e lança, que hoje essas relações mudaram bastante, mas a cantora vai lá e lança o disco, e aí o processo recai sobre ela também, né? Sim. Então, o que tá dentro do disco, o conteúdo também, ele faz parte desse processo. Todo mundo. Vai todo mundo pro pau. Então, depende, né? Depende. Vai todo mundo pro pau. Você fica esperta aí, cantora, que tá deixando colocar foto que qualquer aí, que a gravadora escolheu. Mas depende da participação mesmo, né? Em termos de produção. O simples fato de ser um intérprete e de repente compositor e não figurar ali no disco como um produtor, isso já exime de culpa ali? Sim. Dá pra discutir? Dá pra discutir, sim, porque... Tem uma brecha aí, galera. Tem uma brecha. A discussão recai sobre quem explorou comercialmente a obra, né? E no caso aí seria a gravadora. Antes, acho que era a EMI, que foi comprada pela Universal. Então, que também tem participação no Spotify, né? Sim. Tudo. E aí, assim, existe a possibilidade de retirar esses... É que disco agora não retira do mercado. Vai fazer o quê? Apaga a foto do Spotify. Não, a própria lei de direitos autorais fala a respeito de exploração comercial de exemplares que... Né, são vendidos e são distribuídos e a gente não tem como recolher todos, né? E aí fala a respeito da indenização. Se você não puder contar quantos exemplares foram vendidos, efetivamente a legislação fala de 3 mil. Só vai dar pessoal escondendo aquele disco de ouro que ganhou no show da Xuxa, que ganhou o quê? No Chacrinha? O pessoal vai esconder o disco para não falar que vendeu 1 milhão de cópias. Porque se for proporcional à vendagem, a gente tem um problema muito sério de quebrar a gravadora. Sim. Não, creio que não. As gravadoras são... isso. Tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro. Não faz cosquinha, não. E os meninos, hoje homens, já senhores, se acontecer alguma coisa com eles, não tô jogando nada aqui, mas se eles falecerem, os herdeiros... Sim. Eles têm o direito de continuar lutando por esse quinhão aí. Sim. Através da sucessão da herança, né, os herdeiros herdam tanto direitos quanto deveres, né? Então, tanto os débitos, mesmo pecuniários, né, financeiros, mas também os débitos de direitos. Eles podem exercer o direito em juízo. Mesmo que não tenha tido sentença, nem nada, não, tá tudo bem. Eles se identificam no processo como sucessores. Muito bem, então ninguém morre agora, porque esse processo tem que ir até o final. Que pé que tá esse processo? Você acompanhou alguma coisa, sabe? Eu não vi nenhuma notícia a respeito do fim do processo. Acho que não teve sentença ainda. Porque isso pode mudar muita coisa na história dos direitos de imagem, de exploração de uso de imagem no Brasil, né? Pode abrir um precedente aí para que outras pessoas também se reconheçam nesse lugar. Sim. E venham reivindicar seus direitos. Já existem vários casos assim de pessoas que se reconhecem como tendo sido suas fotos utilizadas. O rapaz do disco do Nirvana, o Nevermind, que é o do menininho boiando lá peladinho atrás do dinheiro, ele processou o Nirvana e a gravadora lá por abuso de menor.
E a mãe dele? Não sei, hoje ele é maior, né? Mas foi ele que processou por abuso de menor, porque estava expondo uma criança pelada na piscina. E também, obviamente, para receber mais sobre o uso da imagem dele. No final é tudo sobre dinheiro, sobre né? dinheiro. Ele não tá ofendido com a capa do disco, só viu uma oportunidade, talvez, de ganhar. Talvez ele tenha ficado ofendido, de repente tenha entrado por uma religião que isso seja uma ofensa. Pode ser. Mas essa mãe não responde por nada, assim? Essa mãe, porque um adulto autorizou. Exato. Na época, a mãe era responsável por ele e autorizou o uso de imagem. Então, Porque imagina se toda criança na foto do Fralda Johnson começar a entrar, bebezinho Parmalat, com as vaquinhas. com as vaquinhas, tudo. Imagina se isso... Se isso pega. Então, eu creio que não exista aí. A menos que haja, de fato, uma ofensa à honra, à dignidade da criança, né? Então, se a mãe autorizar e aí houver um uso abusivo da imagem, eu creio que não. Mas, se esse menino tivesse ficado quieto, acho que escondido, né? Talvez nem identificariam ele, mas de alguma forma ele mesmo se identificou como sendo o Porque menino. daí quando faz capa 30 anos do lançamento do disco, 20 anos, aí por onde anda? Isso. Morreu ou tá na Record, né? As pessoas vão caçar as pessoas. Eu quero te mostrar uma capa de disco pra saber se cabe processo. Tá. Calma. É dos anos 80 que você gosta. Opa. Ai, meu Deus, como chama? Lembrei. Você que tá aí ouvindo, eu já vou falar o que é pra você que tá pelo YouTube, calma que eu vou mostrar. Cabe uma indenização nessa capa de disco que chama Me Faz um Carinho. Anos 80 isso. É muito anos 80. Puro suco dos anos 80, o Gilberto Barros com a criança. Com a mão no peito dele dentro da camisa. Ah, não. Aí acho que caberia sim. Eu vou mostrar aqui, gente, porque assim, era muito confuso. Na minha época... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Não, na sua época não era confuso, era normal, né? Era normal. Época em que existia a banheira do Gugu. Oi? Então, esse disco é um disco que, mesmo na época quando eu me deparei, achei um pouco estranho, um pouco confuso, uma criança. Enfim, daí ele deu uma desculpa. Não, é como se estivesse procurando bala no meu bolso. Pior ainda, né? E tem o da Xuxa do Carnaval. Carnaval para baixinhos. Calma, porque agora é muito complicado. A gente pensa com alguns artistas de hoje, né, que assim, o homem ao seu tempo também, né? Assim, a gente tem que entender que tinha homens ao seu tempo, né? Assim, então, que é complicado também a gente com o olhar de hoje também ficar... Então, mas o que eu ia dizer é justamente isso, que hoje a gente pensa com determinados artistas, principalmente vindos do funk, né, enfim, que se chamam de influenciadores aí nas redes sociais, que vendem uma certa imagem sexualizada que no nosso... Hoje é ruim. Pesquisem aí, quem não viveu essa época dos anos 80, 90, Nossa. Vocês vão saber. O que era, de fato... Como é que chegamos nesse ponto, né? Eu não sei. De repente não tinha mais pornô chanchada, mas tinha crianças nuas em capas de disco. Eu não entendo como aconteceu. Qual momento da vida? Eu estava lá e não lembro. Falhamos como sociedade. Faz tempo, né? Precisamos aí rever a questão dos dinossauros. Eu vou achar pra você, mas agora, no momento, vamos curtir a entrevista aqui. Tá. Mas eu preciso mostrar muito. Porque se essas crianças resolverem se revoltar neste momento que Xuxa voltou pro hype, gente... É verdade, a Xuxa agora tá no hype. Tá no hype. Eu já dei uma choradinha nos episódios da série, quando fala Ayrton Senna e tal. Dá uma mexidinha no coração, né? Da pessoa ali que viveu a época, que iria embora na nave. Mas tudo bem. Viu? Me fala, a gente falou aqui das fotos, falamos de música, e aí entramos ali na inteligência artificial, e você falou dessa questão da herança digital, né? Uma discussão que se tem, aí, uma discussão ética que se tem, e que se teve em especial ali na publicidade da Elis Regina essa pessoa faria isso se ela estivesse viva? Ela agiria assim? Porque daí começaram a soltar várias falas da Elis que não eram muito condizentes, de repente, a Elis daquela época, porque depois ela morreu, né? Ela não apoiaria a Volks, por exemplo. Uhum. E aí
os filhos pegam e lucram em cima disso, enfim, e colocam a Elis numa situação que a gente julga muito de fora, né? Que ela não toparia. Como que fica isso? Porque morto não tem direito a nada, quem tem direito os herdeiros. A gente vai ter que ter uma cartinha ali, não, tipo Madonna. Acordei, não quero que use minha imagem digital. Morto tem, sim, direitos. Muito bem. Direitos da personalidade, especialmente, né? Que é o direito de você ter a sua imagem preservada, o direito a ter o seu nome, né? Como uma representação do que as pessoas pensam de você, né? Nome e imagem estão atrelados a essa ideia de representação do imaginário popular, né? Da sua honra, da sua dignidade, da sua boa fama, respeitabilidade. Nossa, Desculpa. eu fiquei chocado. Eu vou mostrar Mostra pra aí, vocês, mostra aí. porque assim, gente, se essas crianças voltarem, assim, e você sabe qual que é? Eu te mandei também. Você me mandou? Isso é o puro suco dos anos 80, 90. É isso, gente. Era isso, carnaval só para baixinhos, e era essa a capa do disco. A Xuxa levou a moça do Don't Wanna Short Dick Man no programa Sim, infantil as dela. crianças cantando. Eu cantava essa música loucamente. Era El Chan também El no Chan. programa matutino, que era horário de Tinha criança. uma música que era Eu fui dar mamãe, eu Isso. fui dar. Tranquilamente, assim, no café da manhã das crianças, quem quer pão, e eu fui dar mamãe na sequência. Sabe assim, tinha a música do café da manhã, e aí eu fui dar mamãe, porque era isso que acontecia na televisão da família brasileira nos anos 80. Eu não tô nem falando de Trapalhões, nem tô falando do Carlos Miele, do Tutti Frutti, que as meninas tiravam o peito pra fora, assim, à noite. Tá tudo bem, assim, não tá, grandes sequelas. Porém, você tá falando do respeito, desculpa, que eu Então, achei negócio exatamente, tem do direito de... direito de imagem, direitos de personalidade, que envolvem Sim. inclusive isso, né? Se botar uma criancinha de tanguinha, né? E a criança cresce sendo reconhecida como a criança que estava lá de tanguinha, né? Afeta a vida dela toda. Pois é. Então, eu acho que quando a gente fala de uso de imagem de criança, envolve essa perspectiva, né? Assim como o rapaz que fez o filme da Xuxa, que aparece peitinho da Xuxa e Isso. tal. É uma obra cinematográfica, tem toda a questão, é que pegaram... É um filme, inclusive, que é bem interessante de assistir, que fala de exploração infantil. Uhum. E aí tira um contexto de uma obra artística, porque se a gente for também, tirando Black Mirror, se a gente for levar a sério e Exterminador do Futuro, e talvez Mad Max, se a gente for levar a sério toda a obra cinematográfica como real, aí estamos meio perdidos, Pois né? é. Mas aí o menino fala que a vida dele, ele teve que sair de circuito, porque quando rolou a polêmica, em especial quando a Xuxa ficou muito famosa por namorar Pelé, pelo show da Xuxa, a vida dele foi devastada. Sim. Nas artes, né? Sim. Ele virou empresário, não sei direito Não, como ele nas trabalha. artes e muito provavelmente nas relações pessoais, Sim, né? sim. Então, e aí voltando com a Voltando, questão, desculpa, com a o questão dos morto. mortos, né? Vamos voltar pros mortos. Sim, eles não estão aqui para se defender, mas a lei garante que os herdeiros sucessores exerçam esses direitos por eles. E o que eu me pergunto, você falou, né, de muitas pessoas falando, mas a Elis não apoiaria a Volkswagen, porque é alemã, mas a Elis não faria isso. Eu me pergunto, os fãs que conheciam a Elis Regina, cantora, pelo rádio, pelos discos, pela televisão, conheciam ela da mesma forma que os filhos que ela criou? Então. Porque a gente tem muito essa questão da importância do que se reconhece como a voz do povo, né? Hoje na internet, esses cancelamentos, se um conjunto de gente entendeu que aquilo não pode, não pode. Óbvio que tem umas coisas que não pode, que são crime. Então, assim, deixa bem claro que umas coisas não pode, que são crime, independente se tá no digital, se tá no analógico, crime é crime. E tem crimes que a gente está discutindo agora, né, dentro das plataformas digitais, enfim, mas o crime já está posto, né? Sim. Racismo, injúria, racismo e injúria, seja no digital ou no analógico, né? Então, o crime não é porque aconteceu no digital, o crime porque é crime. É crime. E aí você me perdi completamente do que eu estava falando, mas aí os crimes. E aí vem a história do cancelamento. Cancela a Maria Rita porque ela vendeu a mãe dela para uma obra que a mãe dela não faria, né? E a gente vai entrar num lugar também muito confuso, né? Assim,
tô falando de apelo popular mesmo, né? Desse lugar que às vezes pra marca também não vai compensar entrar numa rachada dessa, né? Com essa história de cancelamento na internet. Será que a Elis não faria mesmo um comercial da Vogue? Ou quem seria a Elis hoje? Sim, Né? sim. Que talvez, sei lá, ela fosse pastora de igreja evangélica. Vai saber. Vai saber. Tipo o Kurt Cobain. Como você vai lá, você consegue simular hoje a voz do Kurt. Você consegue fazer uma inteligência, fazer um negócio lá que ele vai estar vivo de novo. Pelo menos ali dentro do computador. Aí você vai pegar um negócio, colocar umas palavrinhas lá, pegar as músicas dele e fazer, ó, essa letra ele faria. É o Kurt. Cara, eu devo falar que eu tô adorando essas versões que estão fazendo do Kurt, do Fred Mercury, do Michael Jackson, do Manuel Gomes. Manuel Gomes. Nossa, Sobrou pro Manuel Gomes. as versões do Manuel Gomes eu tô adorando demais. Eu mando pros meus amigos e falo, gente, como que isso pode ser melhor do que o original? É isso, né? São os artifícios da arte. Nossa, muito bom. Mas eu creio que nós tocamos em várias questões éticas aqui que nós ainda como sociedade precisamos discutir, amadurecer. Como sociedade mesmo nós precisamos amadurecer, porque eu vejo... Você acha que a gente vai amadurecer? A gente achava que depois da pandemia tudo ia melhorar. Pensou, nossa, a gente falava, 2021 vai tudo voltar ao normal, 2022 vai voltar tudo ao normal. E, Não, não, isso só tá pior, é só dar um rio. sim. Rio abaixo, pois é. Desculpa, acabei com a sua noite, Ai, desculpa. meu Deus, eu não vou Vai não sair consigo daqui e vai dormir pra mais. terapia. Iago sai daqui e vai pra terapia. Vou ligar pro meu psicólogo. Mas nós precisamos discutir várias questões e como sociedade nós precisamos amadurecer, porque principalmente... E de forma honesta, né? No campo sim. da ética, de forma honesta, porque também essas construções de narrativas e esse barulho que se faz em cima de coisas que não são tão importantes, que tem outra coisa aqui embaixo que precisa, primordial, que precisa ser discutida ainda, também fica um lugar que nada se resolve, né? Pois é. Vira só histerias coletivas, assim. Sim. A própria ética, assim, eu acho que é algo que hoje deve ser retomada e debatida, né? Porque se alargou muito o que é ética, né? O que é certo, errado, moral e etc. Honra mesmo é um conceito que se perdeu, eu penso, né? Sim. E muito do que nós falamos aqui hoje tem a ver exatamente com esses valores. Valores éticos, morais, de honradez, né? De você utilizar os direitos autorais de uma pessoa respeitando o que é dela, o que é devido dela. A imagem dela, que é algo extremamente precioso e extremamente vulnerável, né? Porque, como você citou, vários casos que podem ser utilizados aí de forma extremamente... abusiva e violenta para uma pessoa, para a personalidade dela, para o que ela acredita, o que as pessoas veem dela, e uso de inteligência artificial. Então, eu acho que a mensagem que eu quero deixar aqui hoje é justamente essa, que nós precisamos de resgatar esses valores mesmo de ética, de honra, de moral, para que nós possamos voltar a esse debate mais sério, responsável, sim, como você disse, né, e honesto, a respeito dessas problemáticas que com certeza nós vamos enfrentar e que vão cada vez mais ficarem piores e mais complexas. Porque a gente fala, daqui 10 anos, tem coisa que daqui 2 anos vai ter irmão tretando por conta da herança digital dos pais. Que talvez os dados ou a herança digital que ficou e o que vale, em especial, sei lá, filho de um artista, a galera vai sair se quebrando, né? Sim. Porque, minha irmã vendeu os direitos autorais da cara da minha mãe, eu não recebi nada, e eu não era pra vender, e não era pra fazer negócio com isso. Vai ter umas brigas de família, né? Vai. Gente, dados valem mais que barras de ouro, que valem mais do que dinheiro. Vale mais que dinheiro, é isso aí. Vale mais que dinheiro. Mais que dinheiro. Imagina, a hora que o Silvio Santos subir. Não sobe mais, né? Será? É que não pode levantar a mão. Se alguém não, subir pro céu, você fala? Sim, Achei que você ia falar no palco, mas sim, se ele levantar a mão pro céu... Palco, acho que ele não tá muito subindo mais, Não, é isso que eu falei. Ele tá resguardado agora. Eu falei nesse sentido, que não sobe mais pro palco. Eu falei subir, mas é um outro conceito cristão, porque pode descer também, pode ir pro lado, eu não sei, aí dá sua fé pra onde vão as pessoas, né? Mas, 6 filhas... Pois é. Ele tem um patrimônio, sem ser os bens materiais, banco, não sei o quê, tá? Ele tem outra coisa que é a imagem dele. Sim.
Será que ele fez testamento já da Com imagem certeza. dele? Será? Com certeza. Da imagem dele, E aí quem fizer usar a voz dele, fazer imitação, vai ter que pagar um dinheiro, um royalties de imitação? Aí eu creio... Não, a imitação não. Não pode cobrar, pode continuar imitando. Então, se, né, não atentar contra esses direitos que eu falei, né, de tipo imitar o Silvio Santos falando uma coisa, né, absurda e colocar em deepfake, etc. Não, porque daí coloca em deepfake, vai apoiar um candidato. Isso. É porque é isso, né? Isso, porque a gente tá num outro lugarzinho ali. Isso. Que nem é usado pra fazer meme mais saudáveis, inclusive, de quando a vida isso. era meme. Agora você usa pra uma empresa, pra um candidato, pra uma pauta. Exato. Antes, né, a gente pensava na imitação do Silvio Santos simples, né? Mas hoje tem muito mais implicações. E por isso que eu creio que ele se preocupou com isso também. Então, eu creio que... Silvio Santos, escreve aqui embaixo. Conta pra gente, você fez seu testamento digital já? Dá pra, tipo, hoje, não existe esse... Existe um documento, um formulário, um Google Drive para preencher? No próprio testamento você pode fazer. Já pode colocar? Inclusive, já é válido? você me deu uma ideia, eu vou alterar o meu para colocar a questão da minha imagem, das minhas... Nossa, francamente, ó, tomou. Imagina, retira do ar esse programa. Então, porque não existe, no próprio testamento pode colocar, ou se uma pessoa não tem testamento, não tem bens nenhum. Tem um doguinho que vai morrer 15 dias depois que ela for embora, porque os doguinhos vão junto com o dono. Não permanece muito, né? Nem... Sinto muito doguinhos. Vai precisar do cachorro. Mas assim... E dá briga, viu? Essa questão de pet, Casais brigam. Casais brigam. Eu já vi guarda compartilhada de pet. Agora existe também. Meu Deus. A que ponto chegamos? Que ponto chegamos, né? Adota um cachorro. Chama a Luísa Mel, vai lá, adota um cachorro, gente. Tem um lugar aqui que adota cachorro, enfim. Mas assim, eu que não tenho bem nenhum, sou pobrona, tenho um Celta, que não vale nada, ninguém vai brigar pelo meu Celtinha. Já tá virando carro de colecionador, viu? Já pode pôr placa preta já. Vou colocar, ó, eu tô pagando IPVA ainda, então eu tô esperando parar de pagar IPVA pra deixar minha placa pretinha. Enfim, eu não tenho nada, não vou fazer testamento, porque, né? E aí, mas eu quero cuidar da minha parte digital aí, né? Como que eu faço? Faço só um testamento? Só um testamento. Não, uma coisa mais barata. Senão eu vou ter que vender meu Celta pra fazer testamento. Não. Iago me ajuda a ser uma pobre com dignidade digital depois de morta. Ó, vou te ensinar aqui então a fazer um testamento. Como que você faz? Olha lá, pessoa que eu... Testamento para ser válido. Vamos lá, para vocês aprenderem em casa também. O testamento para ser válido, ele precisa de... Se não for no cartório, se não for público, você precisa de 2 testemunhas e que essas testemunhas não sejam beneficiárias do testamento. Entendi. Então você e mais 2 testemunhas assinam, autenticam a assinatura, pronto. Já vale? Já vale. Uau. Agora, se você quiser dar uma maior segurança, né, e publicidade para o seu testamento, aí você vai no cartório e aí o cartorário vai fazer o devido registro e publicar o seu testamento, torná-lo público. Então, mas sair no jornal, tipo aqueles negócios de casamento, quando você vai casar, sair no jornal pra ver se você não é casado? olha, eu Proclamas públicas, não é isso? de tarde proclama. Francamente, eu não sei como funciona essa parte. Imagina, sai o pessoal ver um bom partido desse cara aqui que tá preocupado, que tá morrendo. Olha quantas casas a pessoa tem. Mas eu depois creio... do testamento não tem mais como pegar bem das pessoas. Eu creio que não. Eu creio que ele só vai ficar arquivado e depois, quando você morrer, né? Também espero daqui a muitos anos. Eu também. Grupo Gabeta que lute. Aí sim que vai ser tornado público, né? Aí sim que vai... Mas eu creio que até para preservar a sua privacidade, antes disso não vai ser... Também não adianta fazer testamento, querer preservar, e aí você o quê? Publicar no seu stories. Entendeu, gente? Não adianta também publicar nas suas redes sociais que você fez testamento. Viu? Me conta do seu trabalho. Vamos vender seu peixe. Tá. Agora é hora do merchan. Maravilha, o jabá. O jabá. É isso. Me conta, como que as pessoas te acham? O que você faz? Porque você trabalha dentro dessa área de direitos autorais, propriedade intelectual. Eu tenho uma empresa, aí tem uma fórmula mágica lá, alguém pode roubar de mim. Tem a propriedade industrial ali, tem as questões do NPI que você pode resolver também para as pessoinhas. Porque tem pessoas que não patentearam as coisas, o cara que fez o negócio que lava arroz, não patenteou, rodou. Entendeu? Porque ele podia estar milionário hoje. Podia. Um monte de gente, né, no Brasil? Sim. Brasil, que é o país do jeitinho. Cara, o tanto de gambiarra que é feito, se as pessoas... É porque o processo de patente é um pouco chato, né? Um pouco complicado. Então, acho que isso desestimula um pouco. Mas o brasileiro é muito criativo.
Sim. Muito criativo. Sim, e tem um monte de gente que não tá lucrando aí com coisas simples do dia a dia, que são... Porque a criatividade vem no momento de aperto. Sim. Né? É. Um monte de gente teve lá soluções que criaram ali, não patentearam, aí vai alguém lá, olha que legal, vou mandar fabricar 1 milhão na China disso aqui, vou revender para as lojas de R$1,99, que agora é tudo R$19,99. E a pessoa fica com dinheiro, o cara falou, eu que inventei. Não foi. Quem inventou é quem fez. Não, quem inventou é quem... Fez primeiro. Quem patenteou primeiro. Tá, quem patenteou primeiro. É que pode explorar é a dica comercialmente. da vida. Isso. O dono é quem patenteou primeiro. Isso. Você não patenteou... Depois da patente, tem discussão? Se eu tenho lá a carta na minha casa que eu mandei o escorredor de arroz pra mim via Sedex, correio com carimbo anterior à data que o cara patenteou, isso é uma prova? Não. Tá, só pra gente entender, porque agora eu vou ter que continuar jogando a Mega Sena. No caso de direitos autorais, sim. Tá. No caso de obras literárias, científicas... Fábio Portes, tá tudo bem. Músicas, filmes, etc. Aí sim, esse registro simples já serve como prova para você provar mesmo, né? Atestar que você fez essa obra antes. Tá. No caso das invenções, não. Você tem que patentear primeiro. Quem estava utilizando essa invenção aí de boa-fé antes, pode continuar utilizando, né? Segundo a própria lei, mas o registro mesmo, a exclusividade vai ficar garantida para quem patenteou primeiro. Putz, procurem, doutor Iago, gente, vocês estão fodidos se estiverem aí fazendo o quê? Inventando coisinhas e não estiver patenteando, tem que procurar. Agora, sim, não tem jeito barato de fazer isso, assim, no sentido igual testamento, sabe? Que você consegue lá com 2 pessoinhas lá da sua família, vai pagar o selinho do cartório só pra ver que aquela coisa ali é assinatura mesmo. Vende seu peixe agora. Fala pro pessoal patente, porque agora me deu uma preocupação. Porque eu achei que poderia ter depois da patente, poderia ainda ter uma discussão. Para despatentear a pessoa que patenteou. Tem discussão de retirada de patente em alguns casos específicos, mas nesse caso aí de quem inventou primeiro, não. Ah, o Tesla teve um probleminha com isso? Teve vários. O Tesla teve um probleminha. A gente, inclusive, usa o nome do Tesla. Talvez a família não esteja recebendo por isso. Morreu pobre, Morreu esquecido, pobre. Coitado. Pois é. Morreu pobre. E agora é nome de marca de carro que... Do maior... sozinho. Do homem mais rico do mundo. Do homem mais rico do mundo. Que ironia do destino. Né? Mas ele mereceu ser rico. Ele começou do zero. Começou do nas zero. Minas de diamantes. Já nasceu em berço de ouro, já. Ou de diamante. Diamante. Me conta, como que as pessoas te acham? O que você pode fazer pela vida delas? Ser mais simples, mais patenteadas? Eu sou advogado, atuo com direitos autorais especificamente, com propriedade intelectual no geral, então entram direitos autorais, direitos conexos, propriedade industrial, patentes, marcas, desenhos industriais, mas a minha atuação é mais voltada para o direito autoral e para artistas, intérpretes e executantes. Essa é a minha... Deixa uns cartãozinhos aqui já. Meu foco. Deixa uns cartões. Só vem artista aqui. Legal. já é um público interessante já. E também atuo como consultor em proteção de dados, né? Nós falamos proteção de dados, privacidade, direito de imagem. São as áreas que eu atuo, que eu pesquiso, que eu escrevo. Já tá rolando multa já? Porque, né, tinha Já. a questão, tinha uma questão que foi adiando, já tem agência... A Autoridade Nacional, Nacional, a ANPD, já aplicou a primeira multa já, R$ 14.400 para uma empresa de telefonia no Espírito Santo. Por quê? Nossa, agora... Peraí, fofoca, gente. Fofoca quente. Empresa de telefonia, gostei, me interessei. Pois é. Eles receberam uma denúncia a respeito dessa empresa de telefonia que estava fornecendo telefones para as eleições de 2022, se eu não me engano, para que os candidatos lá mandassem a campanha eleitoral por WhatsApp. Uau. Então, essa empresa forneceu esses números de telefone. Foi uma que pegaram, né? Imagina como isso rolou de forma... Pois é, infelizmente, né? E fala. Não, e você viu o negócio do governo do estado? Eu vi hoje de manhã, aquela que quer atualizar a fofoca, né? Que algumas pessoas, algumas mães questionaram por que foi instalado no celular o Minha Escola, no governo do estado de São Paulo. Você viu isso? Chegou a ver isso? Não vi das mães, mas eu vi que o estado de São Paulo
dispensou as cartilhas do livros. MEC. Não, foi instalado. Gente, é isso. Li hoje de manhã. Deixa eu ver se eu tô certa. Só para não ser presa aqui. Desculpa, Tarcísio. É, app de escola instalado sem a pessoa baixar. App Minha Escola, acho que chama. Polêmicas do Twitter. App Minha Escola São Paulo. Instalado sozinho. Professores e pais de alunos relatam instalação sem autorização de app. A POSP foi procurada por... Olha, vai ganhar dinheiro em cima disso, garoto. Boa. A POSP foi procurada por um grande número de professores informando o surgimento em seus celulares do aplicativo Minha Escola SP. E como é que foi feita essa instalação? Esses são celulares pessoais? Estranho. Como que... Será que... Alguém deve ter um cadastro de professor, de telefone de professores, de pais de alunos, na hora que você vai fazer matrícula de filho, sei lá. Então, mas mesmo que se você tiver só o número, eu não creio que seja possível instalar aplicativo remotamente. A instalação automática contraria a Lei Geral de Proteção de Dados, Sim. que entrou em vigor em setembro de 2020. Muito provavelmente vai dar um BO grande aí nesse caso. Eu vi hoje de manhã isso aqui, porque sempre que tem negócio de privacidade de dados e tal, chega um alertinha pra mim, assim, que eu gosto de dar uma acompanhada, né? E esse, por acaso, chegou hoje de manhã. Aconteceu há 12 horas a notícia aqui, mas chegou hoje e eu falei, nossa, aí eu já ia esquecer disso, né? Você falou da primeira multa de 14 mil, mas 14 mil é pouco, né? É pouco. É pouco porque, até onde eu sei, é uma empresa pequena, né? Não tem grande relevância assim, nacional. Proporcional ao que a multa? Tem alguns critérios que a NPD utiliza. Então, por exemplo, a gravidade do ato, né, da violação, a renda da empresa, né, o faturamento da empresa, a cooperação da empresa, se ela instalou aí medidas de segurança aptas a proteger os dados pessoais. Porque as empresas agora são obrigadas a entrar em conformidade ali, porque também se a empresa está tomando multa e não fez nada até agora, que está desde, sei lá, 2018 essa conversa, se a empresa não fez nada também é uma responsabilidadezinha maior que ela tem ali, né? Isso, aí é um caso de agravante, por assim dizer, né, da pena. Se ela não implementou aí uma política de proteção de dados, um programa mesmo de adequação, não foi atrás ainda de estar adequada à LGPD, também é um caso aí de agravar a pena. E aí, então, investigaram essa empresa. Houve uma denúncia. E aí a NPD foi fiscalizar, pediu o nome, né, a identificação do encarregado de proteção de dados, o DPO, pediu política de proteção de dados, política de privacidade, pediu informações, né, a respeito da conformidade, pediu relatório de impacto, creio. Nada disso foi entregue. Então, aí... Ela não estava em conformidade com nada. Com nada. Ela cagou aí, Isso. Essa lei não vai pegar, que é a que a gente escuta desde o começo. Isso. Então, aí foi a primeira empresa privada, primeira empresa, na verdade, primeira instituição a ser multada pela NPD, e foi um valor até irrisório, porque creio que, né, como eu disse, como não é uma empresa de muita relevância, né, a NPD fez aí uma conta ali uma em cima. conta, isso, mas... Porque isso pode ser um estrago muito grande. Sim. Muito grande. Vazamento de dados no geral, né, e comércio de dados, mas daí você vai lá e vê, eles têm uma cartinha que a pessoa autorizou usar os dados para qualquer coisa. Se a empresa tiver isso, nos termos de privacidade, você entrou num site, cadastre seu nome e seu telefone, dá um eu aceito sem lei, e tá lá, a gente pode vender, inclusive, utilizar a sua imagem, sei lá, do Facebook, ter acesso. Não, na verdade não. Não pode vender dados, né? Não pode utilizar para finalidades diferentes daquela que você propôs, né? Da sua atividade, enfim. Tá. Como no caso das redes sociais, no caso, né, de sites. Empresas no geral, né, que coletam dados, não podem vender, não podem compartilhar com ninguém, além daquelas... Deixa bem claro, isso é proibido. Proibido. Se eu sou dona de uma farmácia, e aí eu passo para... Como chama as coisas de plano de saúde? Plano de saúde, para coisa que faz remédio, fábrica de remédio, farmacêutica. Não posso compartilhar isso. Não, a menos que haja alguma justificativa e que, né, uma justificativa válida. Eu aceito, compartilha aí meus dados com essa aqui, porque eu tenho um remédio mais barato. Sim, quando você der o aceite, sim, mas esse aceite deve estar muito claro para o titular a respeito
do que você vai fazer com esses dados, o que a outra empresa vai fazer, quais que são os riscos, né, desse compartilhamento e tal. Então, deixar extremamente transparente para que você dê esse seu aceite consciente. Tá. E aí essa farmácia ela pode vender para a empresa aqui, para a farmacêutica, ou ela só pode, ou ela repassa? Porque assim, o que a gente precisa deixar claro pode haver um comércio desses dados. Se eu dei o aceite, faz o que quiser com meus dados, porque eu quero desconto de 10% aqui no meu remédio de diabetes. E aí, tipo, a farmácia fica com todos os seus dados, e aí a farmacêutica fala, você dá uma listinha aí pros diabéticos, quero fazer uma parceria com a Cacau Show, sei lá, você me vende aí um CDzinho cheio de nome, telefone e endereço, igual vende na Praça da Sé, que eu sei. Muitas vezes essa parceria, esse compartilhamento não vai ser gratuito, né? Sempre Sim. vai haver um interesse Comercial. Isso. Então, por exemplo, se a farmácia fala, olha, eu posso compartilhar seus dados com a farmacêutica para que você obtenha um programa de descontos desse remédio diretamente dela e tal. E essa farmacêutica está ofertando um programa de benefícios de fidelidade, que passa para a farmácia, que passa para o cidadão. O cidadão entendendo que isso não viola a sua privacidade, vê lá toda a política e que informa exatamente tudo aquilo que ela for fazer e o cidadão consciente dê o seu consentimento, aí sim essa venda, né, vai ser legítima. Legítima. Diferente se eu estou autorizando só para ter o descontinho no meu remédio, aí chegar a Unimed lá e falar, ó, dá o pessoal que compra aí muito remédio para eu subir um pouquinho o plano de saúde para a pessoa que está tentando aqui fazer plano novo, que já está morrendo, vai ser prejuízo para gente. Isso expressamente... Tá morrendo não é prejuízo, mas pessoa que já está doente em tratamento, sei lá, com doenças pré-existentes, por exemplo, que é um custo, né? Uhum. Não, isso é expressamente vedado pela LGPD, pelo princípio da não discriminação. Então, nenhum tratamento de dados pode ser utilizado discriminando o titular, né? Então, empresas podem puxar a capivara da pessoa num negócio lá de uma coisa de emprego, uma entrevista de emprego? O que é capivara? A capivara é a ficha corrida da pessoa. Porque não pode pedir antecedentes criminais? Pode? Depende da atividade. Eu vou ser operador de máquina. Eu vou trabalhar de auxiliar de produção. Não pode pedir. O que mais que não pode pedir? Capivara. O que é capivara? Achei tão... Nossa, eu me achei tão maloqueira agora, gente. Puxa a capivara da pessoa. Tem algumas atividades, por exemplo, o transportador de carga, que o TRT, né, os TRTs já entenderam que é válido sim você pedir um antecedente criminal para saber se a pessoa tem uma conduta ou não sim. Aí que vá prejudicar a empresa. Mas para atividades comuns, doença não. Pré-existente... Também depende eu tô com AIDS, vou pedir um emprego. Não pode. Não pode? Não. E não pode nem vazar esse dado, porque assim, de repente tem um laudo médico, de repente... Você não pode pedir doenças pré-existentes, exceto em caso, né, de perguntar exatamente doença. Por exemplo, você vai ser carregador, né, operador de máquina e tal, que exige esforço. Olha, você tem alguma condição que te impeça Uma hérnia de disco. Isso. Tem alguma condição que te impeça para essa função? Porque aí ok, né? Você perguntar. Você não precisa nem perguntar qual doença, né? Mas olha, tem alguma... Isso já é informação de saúde. Tem alguma informação, tem alguma uma doença, né? Uma condição sua que te impeça para essa função? Se a pessoa responder sim, aí ela não vai nem passar no processo seletivo. Então isso é válido. É a ideia de minimização dos tratamentos de dados, né? Quanto menos dados, quanto menos informação, melhor, porque você não invade tanto a privacidade do titular e você também não coleta tantos dados e não puxa mais responsabilidade para você, empresa. Muito bem. Empresas, entrem em conformidade. A lei pegou e está aplicando multas. Então, você fica ligadinho aí, você empresário, você comerciante, qualquer pessoa, né, com CNPJ. Ou mesmo pessoas físicas que tratam dados pessoais para fins econômicos. Tipo? Eu, advogado, coleto dados de pessoas. Você tá em conformidade, Iago? Ah, o santo de casa que não faz milagre. Tô brincando. Tá? Tô em conformidade. Ele ficou em silêncio, eu falei, pronto, vamos ter que encerrar essa conversa. E outra coisa, ó, você também trabalha com audiovisual, você falou dos direitos autorais, propriedade intelectual, né?
essa parte de proteção de dados também que você faz, que você atua na área. E a galera agora que está aqui assistindo sabe que vai vir a lei Paulo Gustavo, que um monte de gente vai produzir conteúdo, em especial conteúdo audiovisual. E uma coisa que é importante, você vai colocar musiquinha lá no seu filme, você vai... Pega a autorização de uso de imagem das pessoas que vão trabalhar, né? Faz o licenciamento da música que vai tocar no seu filminho ali, porque é responsabilidade sua, né? Sim. E se você tiver dúvidas, procure um advogado. Isso. Dá seus contatos, dá sua rede social, LinkedIn, tudo. Meu LinkedIn é Iago Cordioli, é fácil de achar, acho que não tem outro. Não tem outro. Que é bom, né? E no Instagram também, tudo junto, Iago Cordioli. Aí, @Iago Cordioli. Lá nas redes eu procuro falar bastante sobre direitos autorais. O LinkedIn dele é muito legal, gente, recomendo. Falo sobre direitos autorais, sobre proteção de dados. Então vai vir muito conteúdo bacana aí, então acompanhe lá pra ficar sabendo. E tá professor também. Sim, sou professor de Direito Digital na FIAP. Que legal. A turma tá fechada, já não pode mais se inscrever como aluno? Sim. As inscrições estão abertas para pós-tec, dou aula na pós-graduação e em cursos para cibersegurança. Então, falo sobre direito digital, sobre LGPD, Marco Civil da Internet, muito bacana. Legal. Iago Cordioli aqui com a gente hoje no Francamente. Obrigada. Obrigado a você. Obrigado mesmo. Vamos aguardar nosso Black Mirror chegar. Já chegou. Já está aí. Vamos lidar com o quê? Cachorros robôs. E vamos ter que aprender a lutar. Vamos ter que... Será que a gente tem chance? Acho que não. Não, eu falei que a hora que vier o fim do mundo, eu só quero morrer primeiro, porque olha que preguiça de lutar, gente. Eu tô com 42, tô velha já pra isso. Não quer ser um Mad Max. Não, já ficou aqui no quadro, tá registrado, então assim, não vou além disso, entendeu? Eu só quero deitar em vocês que lutem com os cachorros robô. Tá bom, gente? Obrigada, eu vou ficando por aqui, fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainan Franco.